História de Portugal. Monarquia Constitucional. A regeneração. O período que sucedeu a Guerra Civil foi um de decepções e de amolecimento político. Entre 1847 e 51, pouca coisa aconteceu. Nada de importante foi legislado. Não houve conflitos graves, apenas rotinas parlamentares. 1849 ficou conhecido como o Ano da Chaleira, devido a um caso de corrupção que envolvia António Bernardo da Costa Cabral, o então Presidente do Conselho de Ministros, posição equivalente à contemporânea de Primeiro-Ministro. Este recebeu uma caleche de um negociante, em troca de uma comenda. Foi nesta escuridão que aconteceu uma tentativa revolucionária, aparentemente sem importância, pois não possuía ideias e, consequentemente, não tinha nem partidários nem adversários. João de Saldanha Oliveira e Daune, Duque de Saldanha, que foi o comandante das forças que lutaram contra a Patuleia, proclamou uma revolta num quartel de Sintra, porque tinha sido substituído no seu cargo de mordomo-mor. Em Sintra, ninguém aderiu à revolta, e esta situação repetiu-se em Mafra, Coimbra, Viseu e no Porto. Enquanto estava refugiado na Galiza, ele ficou a saber que, afinal de contas, os quartéis do Porto resolveram aderir à revolta. Saldanha voltou à cidade, onde foi aclamado com entusiasmo no Teatro de São João. Ainda no teatro, um orador disse que o que acontecia não era uma revolução, mas o início da regeneração da vida nacional. Esta ideia foi ao encontro das aspirações de todos, depois dos efeitos da guerra, e o movimento ficou conhecido como a regeneração. A reação do governo ficou marcada por ótimas decisões, mas uma execução fraca. Um corpo militar numeroso foi organizado e era comandado por Dom Fernando II. É provável que o rei estivesse dentro da revolta, pois esta tinha sido discutida entre Saldanha e Alexandre Herculano de Carvalho e Araújo, na altura bibliotecário pessoal do rei. Fernando odiava Costa Cabral, e o último, que lhe retribuía os sentimentos, era um político astuto, que sabia que quando as revoluções são inevitáveis, é melhor adotá-las do que sofrê-las. Devido a esta rivalidade, o corpo liderado pelo rei não passou de Coimbra, e dizia-se que o próprio comandante convidou os seus oficiais a escolher o melhor partido. Fernando voltou a Lisboa, e Dona Maria II escreveu a Saldanha e entregou-lhe o governo. A política portuguesa entrou numa fase de coexistência. Havia uma noção generalizada da urgência dos progressos económicos, estes, fundamentalmente, na área das comunicações, e se estes não fossem atingidos, então nenhuma classe poderia realizar as suas ambições. Todas as fações políticas deporam as armas da guerrilha pelo poder e entenderam-se em relação a uma política de melhoramento económico. A Carta Constitucional de 1826 continuou em vigor, mas foi modificada pelo Ato Constitucional, que satisfez algumas das reclamações setembristas, entre elas a eleição dos deputados por sufrágio direto e o direito do Parlamento de nomear comissões de inquérito aos atos de governo. Com isto, deixou de haver cartistas e setembristas. A Força Conservadora formou o Partido Regenerador e a Força Liberal formou o Partido Histórico, que se tornaria mais tarde o Partido Progressista, e vale ressaltar que ambos os partidos assumiam uma posição ao centro. A sua dedicação à realeza, ambos eram liberais e preocupavam-se com a reconstrução económica e a situação financeira do país, que se tinha agravado. Esta semelhança ideológica e programática permitiu a transferência de poder entre partidos, sem que crises violentas acontecessem. Foi assim estabelecido o rotativismo, que dominou a atividade política até ao fim do século. O rotativismo bipartidário não foi uma invenção portuguesa, e era na Europa um mecanismo típico do liberalismo parlamentar. Ele originou-se na Inglaterra, onde o rei, após cada ato eleitoral, entregava o poder ao partido vencedor das eleições, e o facto de ser o rei a entregar o poder revelava que o executivo exprimia a opinião da maioria. O rotativismo português não seguia o modelo inglês. Não era quem ganhava as eleições que subia ao poder, mas sim quem subia ao poder que ganhava as eleições. Para que isto funcionasse, o método português era o seguinte: cada vez que o rei nomeava um novo governo, ele decretava a dissolução das câmaras e marcava novas eleições. Destas, saía sempre vencedor o partido a quem pertencia ao governo que o rei tinha nomeado. Este sistema foi duramente criticado na época. Ele
também levou à implementação do caciquismo na política portuguesa. A maioria da população não tinha consciência política nem independência económica e os partidos não dispunham de organização para realizarem campanhas eleitorais. Para que o direito de voto fosse exercido, era necessária a intervenção do cacique. O caciquismo assumiu então uma posição fundamental no sistema eleitoral, pois era o cacique que estava em contacto com o povo e era ele quem mandava votar. O cacique também dependia de um chefe político e o último devia pagar a comissão dos votos a favor do seu partido e o pagamento era feito através de favores. O governo estava em posição de fazer mais favores do que a oposição e isto, para além das irregularidades eleitorais, explica o porquê de o governo ganhar sempre as eleições. No final de contas, o caciquismo, que era um sistema de sufrágio indireto, sobrepôs ao sistema de direito de sufrágio direto. A vida política portuguesa carecia de autenticidade e as eleições tornaram-se num assunto alvo de sarcasmo e de caricaturas. A confiança nas instituições e na representatividade dos quadros políticos perdeu-se. O aparelho político não dependia do povo e este não possuía nenhuma expressão política. O rotativismo foi-se esgotando a si próprio e devido às dissidências nas últimas décadas do século, outros partidos apareceram, o que acabou com o rotativismo bipartidário. A evolução da economia portuguesa no século XIX foi tão acidentada como a evolução política. Podem distinguir-se 4 períodos na evolução económica portuguesa do século XIX. A primeira fase, de 1800 a 1808, caracterizada pela continuação dos níveis positivos derivados do dirigismo pombalino. A segunda fase, de 1808 a 50, caracterizada por uma grande depressão, que correspondeu ao período da emancipação económica do Brasil, invasões francesas, domínio comercial britânico, guerra civil e a agitação do pós-guerra civil. A terceira fase, de 1850 a 1891, marcada por uma recuperação e expansão, que começaram com a regeneração e marcada por uma atividade intensa do setor privado e a intervenção do Estado, que realizou um programa vasto de vias de comunicação. E a quarta fase, de 1891, e que sobreviveu à queda da monarquia, marcada por uma estagnação e depressão. Foi durante o processo económico, que começou com a regeneração, que se acentuaram os desequilíbrios estruturais que estiveram na base dos problemas políticos dos períodos seguintes. Os aspectos dominantes foram a concentração da ação estatal na realização do programa das vias de comunicação, a concentração da ação privada no comércio, tornado possível pelas vias de comunicação, a preponderância dos produtos agrícolas no comércio, o aumento da produção agrícola com vista à comercialização, o aumento da classe média com base na comercialização do produto agrícola, o aumento do consumo e do nível de vida das classes médias e o aumento correlativo da importação de produtos industriais, a estagnação de umas indústrias e o crescimento lento de outras, desnecessitadas e afogadas pelo recurso à importação, a diminuição do rendimento da terra, que ficou nas mãos do camponês sem propriedade, e o agravamento das condições de vida do trabalhador rural, o crescente movimento de imigração de camponeses e a formação de uma nova fonte de rendimento, as remessas dos imigrantes, e por fim, a instalação de um novo tipo de equilíbrio na balança de pagamentos. O déficit provocado pelo aumento de consumo das classes médias é coberto pelas remessas, o que permitiu o adiamento da instalação de meios de produção internos. Nos meados do século XIX, Portugal tinha uma rede de vias de comunicações quase não existente. A única estrada macadamizada era a que ligava Lisboa a Coimbra. Esta foi construída no reinado de Dona Maria I, antes das invasões francesas. Foi nela que surgiu a primeira carreira comercial, mas devido à falta de passageiros, ela acabou em 1804. 40 anos depois, a ideia de um comboio entre Lisboa e o Porto era considerada impossível de realizar, devido à falta de passageiros. Desde o estabelecimento do constitucionalismo em Portugal, que os seus políticos denunciavam falta de transportes como a principal causa da estagnação económica. As narrativas dos estrangeiros que visitavam Portugal mostravam o espanto destes em relação aos estados das infraestruturas portuguesas. Um deles escreveu, em 1860, que, quando lá fora, ninguém se espantava com ver passar um comboio,
Em Portugal, a passagem de um fazia sensação. Em 1852, abriu um concurso para a construção de um caminho de ferro entre Lisboa e Santarém. Os trabalhos foram começados por técnicos britânicos e o primeiro troço de Lisboa ao Carregado foi inaugurado em 1856. Os trabalhos prosseguiram com determinação e em 1864 a ligação Lisboa-Porto estava feita, sendo a ponte de Dona Maria Pia inaugurada em 1877. Em 1900 existiam 2.371 km de linha e foram transportados 12 milhões de passageiros e 2 milhões e 700 toneladas de mercadorias. A construção da rede ferroviária portuguesa levou à construção de centenas de pontes metálicas, dezenas de túneis e cerca de 500 estações. Algumas destas obras foram verdadeiras proezas técnicas, como o Túnel do Rossio, a já referida Ponte de Dona Maria Pia no Porto e a Ponte Rainha Dona Amélia, que durante algum tempo foi a mais extensa da Península Ibérica. Em 1849 começou a construção da rede rodoviária. Ao contrário da ferrovia, que se construiu a crédito, a rodovia foi construída à medida que era paga, o que explica o facto das pontes e viadutos rodoviários terem sido mais modestos. Mesmo assim, a rede atingiu um comprimento de 10.000 km, o correspondente a 200 km de via rodoviária construída por ano. Em 1853, o primeiro selo português foi impresso e 2 anos depois, o primeiro telégrafo foi instalado. O realizador mais ativo deste programa de obras públicas foi António Maria de Fontes Pereira Melo, e é por isso que a política de instalação de vias de comunicação ficou conhecida como o fontismo. Este foi muito discutido na sua época, mas a verdade é que Melo pensava que o progresso se alcançava mais depressa com instrumentos fomentadores de riqueza do que com controvérsia ideológica. Os objetivos foram na sua maioria atingidos. Portugal começou a emergir e, em muitos aspectos, começou a aproximar-se dos padrões europeus. A riqueza nacional cresceu, mas a filosofia liberal que controlava o Estado deu origem a que deste crescimento resultasse o agravamento dos desequilíbrios existentes. O liberalismo não admitia a intervenção estatal nas atividades económicas, e o Estado, apesar de considerar dentro da sua competência a construção das vias de comunicação, considerava a orientação da economia como uma ofensa à liberdade. O crescimento económico, possível através da política de construção de vias de comunicação, foi assim deixado à espontaneidade das atividades privadas, e estas orientaram-se naturalmente no sentido mais fácil, a comercialização da riqueza que já existia. Tudo o que podia ser extraído da terra e do consumo próprio foi comercializado. A facilidade desta comercialização estimulou o aumento da produção, e os proprietários procuraram aumentar as áreas cultivadas e a produtividade dos solos antigos. Para se conseguir o primeiro destes objetivos, as terras baldias e as encostas foram ocupadas, até onde o declive permitisse. A apropriação dos baldios, que vinha a acontecer desde o século XVIII, intensificou-se a partir de 1850, e em 1875 calculava-se que a área cultivada fosse 3 vezes maior do que aquela em 1835. Este processo fez com que a propriedade comunal fosse desaparecendo, e o Código Civil de 1867 extinguiu-a de uma vez por todas e consagrou as regras ao direito de vedação. Outras consequências da pressão comercial sobre o campo foram a redução da parte do salário pago em géneros, a substituição dos contratos de arrendamento de longa duração por contratos de curta duração e a substituição da rotação trienal pela forragem, o que fez aumentar o gado presente em estábulos. A mecanização da lavoura não foi generalizada e, na maioria dos casos, a energia usada era a força humana ou dos animais. Mesmo assim, uma mudança técnica que se generalizou e que melhorou a condição camponesa foi a substituição do arado de madeira pela charrua metálica, que lavrava mais fundo, aumentando assim a produtividade. O aumento da produção e do comércio agrícola beneficiou os proprietários de terras e mudou profundamente a vida dos pequenos e médios proprietários. Os primeiros desconectaram-se dos camponeses, tornando-se na classe remediada, e os últimos passaram a viver como senhores, mudaram a residência para a vila ou para a cidade e consideravam-se ricos. O crescimento da classe média
levou ao crescimento das cidades, em especial de Lisboa e do Porto, mas nestas também se originaram as ilhas, concentrações de moradias miseráveis nos subúrbios. Com o crescimento da classe média, foi criado um novo consumo, só que como este não foi acompanhado pela produção, teve que se recorrer à importação. Isto revela a fraqueza do crescimento económico português. Este novo consumo não era sustentado por uma produção nacional, mas sim por uma estrangeira, o que fez com que o crescimento industrial fosse pouco. As transformações agrárias durante a regeneração pioraram a vida daqueles que não eram proprietários. Antigamente, o trabalhador rural, apesar de não dispor de dinheiro, recebia a maioria do seu salário em comodorias, mas estas acabaram por se tornar em mercadorias, o que fez com que o camponês recebesse o seu salário em dinheiro. Apesar do valor do salário ter subido, o que originou vários protestos dos proprietários, o seu valor relativo desceu, porque era cada vez maior o número de coisas necessárias que só se poderia obter com dinheiro. A miséria aumentou, e quando ela era generalizada, ela era mais tolerável, mas houve muita gente que o deixou de ser. Os dois estratos sociais entraram em conflito. A paz dos campos desapareceu, e ambas as classes se consideravam exploradas. Os camponeses, porque recebiam menos do que precisavam, e os proprietários, porque lhes era exigido mais daquilo que tinham. O trabalhador agrícola começou a fugir do campo para a cidade, à procura de emprego, mas a oferta era menor do que a procura. Apesar disto, vários encontraram emprego. Uma classe operária começou a formar-se, e as primeiras ideias socialistas começaram a espalhar-se. Mesmo assim, o socialismo em Portugal sofreu mudanças. Ele tornou-se num socialismo herdeiro. Ele era a aspiração de uma camada que fugiu das aldeias e que queria pertencer à burguesia. Muitos operários conseguiram subir ao último degrau da burguesia, o que era muito melhor do que a condição rural, e as ideias socialistas desnaturaram nas ideias republicanas, que aspiravam a mudar as formas e o pessoal do Estado, mas não as estruturas da sociedade. Apesar deste êxodo rural, a agricultura continuou a ser a principal atividade económica do país, e em 1900, 61% da população trabalhava nela. Em 1873, a saída dos trabalhadores portugueses para o estrangeiro já era suficientemente forte para constituir um problema, e foi neste ano que o primeiro inquérito parlamentar sobre a imigração se realizou. Este concluiu que a causa da imigração não era miséria, mas cobiça. A média de saídas era de 20 mil trabalhadores por ano, e durante o século XIX, a maioria dirigiu-se quase toda para o Brasil. O número de imigrantes que regressava era pouco, e a maioria partia e morria pobre. A imigração verificou-se principalmente nas regiões onde a pequena propriedade era dominante, pois o imigrante vendia a courela para pagar a viagem. Este, para ajudar a pagar as dívidas ou até para comprar terras, enviava remessas para Portugal, que se tornaram numa enorme receita nacional. Esta fonte de receita ajudou a equilibrar a balança de pagamentos e escondeu o desequilíbrio económico. Portugal consumia muito, produzia pouco, e os imigrantes equilibravam as contas. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.